Quando Hesíodo escutou as musas, recebendo delas o dom da palavra, elas deram para ele um ramo de louro. O louro é a planta de Apolo, é a manifestação do Apolo no reino vegetal. Por que Apolo? Porque Apolo é o deus também, além das musas, é o deus do canto. Ele transmite o dom do canto e, particularmente dele, o dom de tocar a cítara. Isso que o Aedo faz. Ele canta e toca a cítara. Então as musas entregam para o Hesíodo esse ramo de louro. E esse ramo, empunhado pelo poeta, faz com que ele seja visto pelos homens que estão em assembleia para decidir sobre o que vão fazer numa guerra, ou eles estão numa reunião para decidir uma questão, uma disputa jurídica, né? O poeta é ouvido, ele tem a autoridade que o cetro dá, que o cetro simboliza, né? A autoridade, o cetro demonstra que ele é capaz de dizer alguma coisa alguma coisa divina, que vai fazer com que aqueles que estão procurando decidir o que fazer saibam o que fazer. E o que é que ele fala? O que o poeta fala, né? O poeta, acima de tudo, ele glorifica Zeus. Ele canta as glórias do Zeus Pai, o principal deus olímpico, o principal morador do Monte Olimpo. Ele tem a glória dele, os feitos dele, coisas do passado, relembrados, trazidos pela memória. Memória é uma deusa, para a boca do poeta. O que é glorificar? Glorificar é trazer à luz aquilo que estava esquecido, ou, no caso dos deuses, aquilo que acontecerá. O passado e o futuro, eles são trazidos para o presente. Eles são trazidos à luz da presença. Os acontecimentos do passado que fizeram com que Zeus seja glorioso, e os acontecimentos do futuro que farão com que Zeus seja glorioso. O poeta, ele glorifica os deuses, os deuses do Olimpo é o lugar onde a vida é plena, né? Um lugar que simboliza a plenitude da vida. O poeta, ele glorifica esse lugar da plenitude da vida, glorificando Zeus e mostrando, em contrapartida, como os homens, eles são mortais e destinados à miséria. Por isso que os homens escutam o poeta cantando, para que eles por isso que eles gloriam Zeus, porque eles mesmos são mortais e miseráveis. Eles glorificam a plenitude da vida. Eles louvam a plenitude da vida. Isso é uma forma de viver, né? Louvar a vida plena, simbolizada por Zeus, é uma forma de viver.
Uma bela forma de viver, não é? E também, quando glorifica Zeus, o poeta acaba lembrando dos gigantes que se opuseram a Zeus, foram vencidos por ele. Os gigantes são os eternos perdedores. Aqueles que se opõem a Zeus, aqueles que tinham interesses mesquinhos, se opuseram a Zeus e foram vencidos pela plenitude da vida. Então vamos celebrar a vida, vamos cantar a vida, gloriando Zeus. Vamos ler um pouquinho do Hesíodo? Aqui, pessoal, as musas, né? Elas um dia a Hesíodo ensinaram um belo canto quando pastoreava ovelhas ao pé do Hélicon divino. Esta palavra primeiro disseram-me as deusas, musas Olimpíades, virgens de Zeus porta-égide, pastores agrestes, vis infâmias e ventres só, quer dizer, homens que limitados pela condição deles. Sabemos muitas mentiras dizer símeis aos fatos, e sabemos, se queremos, dar a ouvir revelações. As musas, elas contam mentiras, coisas símeis, coisas parecidas com os fatos, mas não exatamente os fatos, né? Isso é uma forma de dizer os fatos e os seres. Uma forma que tem o símil na frente, né? Assim falaram as virgens do grande Zeus verídicas. Por cetro deram-me um ramo, a um loureiro viçoso colhendo-o admirável. E inspiraram-me um canto divino para que eu glorie o futuro e o passado. Para que ele lembre, né, o futuro e o passado da atual ordem olímpica. Impeliram-me a inear o ser dos venturosos sempre vivos, e a elas primeiro e por último sempre cantar. Glorificar o passado e o futuro, trazê-los ao presente, atingindo uma visão da totalidade do ser, atingindo o ser das coisas, né? Porque se só atinge o ser das coisas, quem atinge o ser das coisas é apenas Zeus, Pai. É aquele que tem a visão do todo, aquele que não conhece passado e futuro. Mas os homens, o poeta, quando ele traz o passado e o futuro para o presente, fazendo jus a eles, né, gloriando eles, porque a essência do fato glorioso é ser lembrado, é ser glorificado. Quando o poeta faz isso, ele está tendo um discurso que fala do ser. E primeiro o canto começa cantando as musas e termina cantando as musas. Mas por que me vem isto de carvalho e de pedra? Eia, pelas musas comecemos, elas a Zeus Pai ineando alegram o grande espírito no Olimpo, dizendo o presente, o futuro e o passado. O poeta teve o dom da palavra concedido pelas musas, e elas, a capacidade, né, de cantar e de profetizar foi dada pelas musas, e elas que estão cantando através dele, cantando a Zeus Pai, alegrando ele.
dizendo o presente, o futuro e o passado, vozes aliando. Infatigável flui o som das bocas, suave. Brilha o palácio do pai Zeus troante, quando a voz lirial das deusas espalha-se. Ecoa a cabeça do Olimpo nevado e o palácio dos imortais. O canto das musas, que corre através dos poetas, entra na residência olímpica. Ecoa no Olimpo. Por quê? Porque o próprio canto é a residência, é o lugar por meio do qual o canto é o lugar por meio do qual os seres e os fatos divinos são trazidos à luz, à presença. Lançando voz imperecível, o ser venerando dos deuses primeiro gloriam no canto desde o começo. A voz das musas é imperecível e ela traz à luz os seres e os fatos. Então, primeiro elas gloriam Deus, os deuses, desde o começo. Os que a terra e o céu amplo geraram e os deles nascidos. Então, os primeiros deuses, olha, a terra e o céu, e os que foram gerados deles dois, e os deles nascidos, deuses doadores de bens. Depois, Zeus, pai dos deuses e dos homens. No começo e fim do canto, eneiam as deusas o mais forte dos deuses, Zeus, e o maior em poder. E ainda o ser de homens, olha, se elas falam do mais poderoso e maior, elas também falam dos que têm menos poder, e dos poderosos também querem dizer cruéis, né? Gigantes. E ainda o ser de homens e de poderosos gigantes, que são o contraponto da plenitude da vida que está em Zeus Pai. Eneando alegram o espírito de Zeus no Olimpo. Musas Olimpíades, virgens de Zeus porta-égide.